Bom dia, bom dia, bom dia, turma. Bom dia, meus queridos alunos e alunas. Como dito, esperei 5 minutinhos para a gente começar a nossa aula. Aí a Jamile está falando bom dia. A Michelle está perguntando se a aula começou. Eu geralmente espero 5 minutos, né, Michelle, para o povo entrar. Oi, querida Jamile. Tudo bem? Show, show, show. A Jamile falou que não. Michelle, obrigada. A Nayara, bom dia. E a Jamila, bom dia. Show. E aí, turma, como estamos? Estamos bem? Estamos mal? Fala, Sofia, Maria Vitória. Show de bola ter vocês aqui, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A Michelle tá joia. Michelle, porque para vocês entrarem, né, eu tenho que dar autorização. E aí tem um barulhinho aqui que eu não consigo tirar, que eu não suporto mais ouvir. Aí eu deixo aqui no mudo, tanto é que continua no mudo, para se alguém entrar eu não ouvir esse barulho e aceitar. Aí sempre eu espero 5 minutos, mas ó, mesmo assim, a gente está com 20 pessoas só, né? E nós somos 55, para você ver que a galera acha que ainda está dormindo. Faz parte. Fala, Michele, bom dia, tudo bem? Show, né? Show, show, show. Que bacana. Galera, vocês na aula passada fizeram um simulado. Foi um modo como eu achei, o pessoal do CD principalmente, depois que eu dei aula de inquérito, eles acharam muita matéria, muita coisa. Aí eu disse, não, então eu vou dar uma parada numa aula, vou fazer uma atividade assíncrona, que foi exatamente o que a gente fez. Durante o período da aula, vocês fizeram esse simulado, que aí hoje eu vou tirar as principais dúvidas. E aí foi até uma forma também da gente não adiantar mais o conteúdo, já que a galera estava achando muita coisa. E aí, turma, deixa eu ver aqui da sala de vocês. Olha que coisa boa. De 55 alunos, 50 fizeram. Poxa vida, deixa eu ver como é que foi a média aqui de vocês de acerto. Porque isso me dá um feedback muito bom na turma. O fato de 50 terem feito, isso para mim já é muito bom. Turma, a média geral ela não ficou tão boa, tá? Eu estou vendo aqui alunos com 85, com 70, com 100. Mas a média geral da turma, aí me preocupou agora, ficou 63,70%. Ou seja, a média da turma foi 63%, 64% de aproveitamento, né? Como se a média tivesse sido 6,3, 6,4. Deixa eu ver aqui as questões que vocês mais erraram. Deixa eu ver aqui, peraí. Só para eu ter uma noção de como é que vocês estão, saber se eu preciso revisar alguma coisa. Aí, turma. Nota mais alta. Só ver aqui as questões que vocês mais erraram, tá, turma? Talvez tenha sido a última, 15. Ah, mas ele embaralha, né? Ele embaralha o gabarito, ele embaralha as questões, então eu não vou nem saber aqui. Eu vou tentar ver depois qual foi a questão que vocês mais erraram, para ver se eu reviso o conteúdo. É porque ele está embaralhado. Então, a 1 da Jamile não é a mesma da 1 da Jamila, por exemplo. Está embaralhado. Eu pedi para o Ave embaralhar. Mas tem como eu fazer isso. Mas assim, pronto, beleza. Me deem aí o feedback, turma. O que é que vocês acharam? Foi difícil? Não foi? Me ajudem aí para eu entender melhor a turma. É engraçado. Mudo seu microfone. Tá não, já tirei. Não, no fato, eu errei 3 questões, né? Porque alguns itens me deixavam muitas dúvidas. Inclusive a 15ª, que aí eu não sei se é essa que o senhor está falando, com relação à territorialidade. Deixa eu ver aqui. A 15ª? No meu foi a 15ª. Tá, me diz qual é que eu pego aqui. É a que fala do delito de suspensão do tributo e evasão de divisas. O juiz federal da 4ª Vara Federal Criminal. Deixa eu só... Peraí que eu tô indo por outro caminho aqui, e aí só um minutinho que eu vou ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui no chat. Coloca. Enquanto isso eu vou ver se eu puxo aqui. Pronunciado é esse daí. Tá, vou só ver um negócio aqui. Só um minuto. É evasão, né? Evasão.
Pronto, eu peguei aqui. Deixa eu começar a compartilhar. Só um minuto. Peraí, tem gente querendo entrar. Ah, tu colocou aqui, né? Ixi, mas não vai conseguir apresentar. Não vai conseguir, como é que eu te digo? Não vai conseguir colocar tudo. Então, vai melhor apresentar. Deixa eu só ver aqui, turma. Pronto. Vamos resolver essa questão juntos, tá bom? Então, essa questão tá aqui, ó, que a Jamile tá falando. É a 2 de outro... Por isso, quando for pescar, cuidado, viu? Pessoal, eu tive uma reunião ontem com os meus monitores e eu tenho meus monitores que estão comigo, já estão no segundo ano, né? Aí eles, professor, semestre passado, o povo foi inventar de copiar um dos outros. Aí eu falei assim, Jamile, me dá teu gabarito. A Jamile me deu, aí eu botei, exatamente. Só que as questões estão embaralhadas, então cuidado quando você for pescar, né? Não é para você pescar, mas se você for pescar, não pesca direito. Pessoal, sério, eu não lembro a vez na minha vida que eu pesquei. Inclusive, teve uma vez que, por algum motivo, eu tive que fazer segunda chamada, né? Lá na UES, na faculdade de administração. Aí, nessa segunda chamada, eu fiz uma sala sozinho. Não tinha ninguém na sala, ninguém perto, ninguém. E eu não tinha estudado direito, né? Eu disse, caramba, por causa do tempo e tal, não tinha conseguido estudar direito. Foi uma época que estava muito aperreado. Aí eu fiquei, né? Vou pescar. Aí eu disse, não, vou não. Aí não pesquei não. Até hoje eu sou feliz comigo por essa decisão aí que eu tomei. Mas se você for pescar, pesca direito, fechou? Turma, então vamos lá. Diz assim, ó. Em um processo em que se apura a prática do delito de supressão de tributos e evasão de divisas, o juiz federal da 4ª Vara Federal Criminal de Arroizinho determina a expedição de carta rogatória para os Estados Unidos da América, a fim de que seja interrogado. Olha como é chato, pessoal. Eu não paro de voltar para aceitar a galera. Vai dar bom. Mas se as pessoas entrassem pelo e-mail, dava certo. Enfim, mas bora para frente. Sim, o juiz da 4ª Vara Federal de Arroizinho determina a expedição de carta rogatória para os Estados Unidos da América, a fim que seja interrogado o réu Mário. Essa questão foi uma questão da FGV, da OAB, tá? Foi mais ou menos de 2018, mais ou menos, que caiu. Não lembro direito, mas foi da FGV. Em cumprimento à carta rogatória, o Tribunal Americano realiza um interrogatório do réu e devolve o procedimento à Justiça Brasileira, à 4ª Vara Criminal Federal. O advogado de defesa de Mário, ao se deparar com o teor do ato praticado, requer que o mesmo seja declarado nulo, tendo em vista que não foram obedecidas as regras da garantia processuais brasileiras para o réu. Exclusivamente do ponto de vista da lei processual penal no espaço, a alegação do advogado está correta? Eu falei exatamente dessa questão. Turma, o que é que acontece? Quando a gente viu o artigo 1º do CPP, a gente viu que o CPP é regido pelo princípio da territorialidade. Ou seja, que o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Em outras palavras, o CPP só vale aqui no Brasil. Quando um juiz do Brasil manda um rogatório para um juiz dos Estados Unidos, por exemplo, como é o caso dessa questão, o juiz dos Estados Unidos está fazendo um favor. Ele está fazendo um favor para o Brasil de ouvir de fazer esse ato processual. O Brasil não tem como impor os Estados Unidos ou qualquer outro país, por conta da soberania, que esse juiz atenda à legislação brasileira. Então, uma rogatória, quando um juiz pede para um juiz estrangeiro praticar um ato processual, vai seguir a lei processual lá nos Estados Unidos. Então, o advogado diz, olha, a lei do Brasil era melhor do que a lei dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, não vale a alegação dele no que diz respeito à lei processual penal no espaço, exatamente porque o CPP ele só vai reger os processos no território brasileiro. Não tem como um juiz exigir que o juiz estrangeiro conheça português, conheça o direito brasileiro e conheça o CPP. Esse juiz estrangeiro já está fazendo um favor. Então, realmente, a alegação do advogado não está correta. Porque se estivesse, pessoal, não teria, praticamente anulariam todos e qualquer atos feitos por outros juízes, porque o ordenamento jurídico estrangeiro não é o mesmo ordenamento jurídico brasileiro. Então, seria inviável se a gente exigisse que o juiz estrangeiro seguisse as mesmas normas do CPP brasileiro. Então, a alegação do advogado está correta? Não, pois no processo penal vigora o princípio da territorialidade, exatamente, que é o artigo 1º, isso, que o CPP vai reger os processos em todo o território brasileiro,
já que as normas processuais brasileiras só se aplicam ao território nacional. Perfeito. Alguém ficou com alguma dúvida em algum outro assertivo? Professor, mas quando ele alega que o ato é nulo, eu não entendi essa parte. Ele está dizendo que se esse ato fosse praticado aqui no Brasil, teriam garantias processuais penais brasileiras, que lá nos Estados Unidos, nesse exemplo, não tem. Então ele está dizendo assim, um advogado aqui no Brasil está dizendo assim, o ato que o juiz dos Estados Unidos praticou é nulo, porque ele não respeitou garantias processuais penais brasileiras. É óbvio que não respeitou, porque o juiz dos Estados Unidos está fazendo um favor e ele está seguindo a legislação dos Estados Unidos, porque não tem como o Brasil exigir que ele aplique a legislação do Brasil. Deu para entender? Ah, entendi. É porque eu fiquei pensando que o ato seria nulo com relação ele está interrogando lá. Ah, entendi. Não. Interrogatório. Não. É tipo assim. Isso é permitido. Isso. Favor. Show. Não, mas foi muito bom você ter trazido essa questão, porque realmente o aluno fica com muita dúvida nela. Então foi muito bom a gente ter avisado isso. Show de bola. Show de bola. A Nayara, também fiquei com dúvidas sobre a territorialidade. Não, Nayara. Pelo amor de Deus, eu também falei isso. Extraterritorialidade é negócio de direito penal, tá? Extraterritorialidade é penal. Esse negócio de o crime acontecer fora, e aí vai ser aplicada a lei penal brasileira, isso aí é penal, artigo 7º. O processo penal não tem essa história de extraterritorialidade, tá bom? O processo penal, ele não vai ser aplicado no nosso CPP em outro país, como regra, né? A menos que esse outro país queira. Mas o processo penal, nosso CPP, ele não é aplicado em outro país. Tá? Então, extraterritorialidade é direito penal, tá bom? Jamila, eu fiquei com dúvida também, até perguntei pra Karen se estava certa. Ela tá certa, sim. Nossa, que barulho esquisito. Turma, se alguém for ligar aí o microfone, me avisa que eu me mutei aqui de novo. Não me mutei, não. Mutei o som de novo. Aí a Jamile, exclusivamente sobre o ponto de vista da lei processual, no espaço, a alegação do advogado está correta? Ah, tá, é a continuação, né? Deu para entender, turma, essa questão? Alguém está com dúvida? Oi, Matheus, bom dia, cara, seja bem-vindo. Alguém está com dúvida? Sim, não, mais ou menos? Beleza. Galera, e querem que eu faça outra questão? Jamile, pode pedir o tanto se você quiser, pelo que eu entendo na nossa sala, mas a gente... Tá no puxa ainda. Pode falar, como é? Tenho só mais uma dúvida, peraí. A minha era a sexta questão, mas é só uma dúvida no item. Tá, me diz como é o enunciado, porque aqui vai ser diferente nesse simulado. É o que fala do estupro, né? Após receber denúncia anônima por meio... Peguei. Diz que denúncia... Show. Quer que eu resolva? Deixa eu ver se a minha dúvida é no item. No item que fala do inquérito, tá aí? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Tá aqui as opções. Tá. Tu vai ler? Eu leio? Qual é a que é para ler? Todas? Peraí, eu não estou encontrando. Tranquilo. O item que fala o inquérito policial seria instaurado de imediato. Esse item tá errado por conta do imediato? Exatamente. É assim, ó. Denúncia anônima, que ele está falando, ó. Poderia o delegado instaurar inquérito policial de imediato? Não. Eu até disse, turma, não é só porque você chegou e fez um BO que o delegado vai de imediato instaurar inquérito policial, não. Por quê? Por conta da VPI. Não sei se tu se lembra, ô Jamile. Eu falei assim, ó. Artigo 5º, parágrafo 3º. Ele dizia assim, ó. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de uma infração penal em que caiba ação penal pública poderá verbalmente, por escrito, comunicá-la à autoridade policial. Show. Então, tu chega na delegacia do teu bairro, Jamile, e você pode comunicar a existência de um crime. Aí o delegado, só por isso que tu tá falando, ele vai de imediato instaurar inquérito? Não. A autoridade policial, né, que é o delegado, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito policial. Então, se a gente chegar e se identificar, o delegado pode de imediato instaurar inquérito, avalie com base numa denúncia anônima. Porque a Constituição ela proíbe a denúncia anônima, né?
Aí você pode me perguntar, professor, mas e com base numa denúncia anônima? E o delegado for lá, ele recebeu uma denúncia anônima, for lá, verificou que a informação é procedente, verificou que realmente ele pode ter acontecido um crime, aí ele pode instaurar inquérito? Aí sim, ele pode instaurar inquérito. Mas o delegado, ele nunca vai poder de imediato instaurar ou algo que ele não tem tanta certeza. Por isso que a gente, né, qualquer pessoa do povo, de maneira anônima ou não, pode comunicar à autoridade policial a ocorrência de um crime e esta, verificada a procedência das informações, manda instaurar inquérito policial. Não sei se vocês já ligaram para o 190. Quando você liga para o 190, né, para denunciar alguma coisa, na grande maioria das vezes, a operadora vai te perguntar, você quer se identificar? E você pode dizer, não, não quero. Aí você fez uma denúncia anônima nesse caso. Eles vão verificar se é verdade ou não, e aí, em sendo verdade, eles podem instaurar inquérito policial. Deu para entender, Jamile? Então, o que não pode é esse de imediato com base só na denúncia anônima. Pois Mas, é. Eu acho que o que me gerou a dúvida é com relação a esse finalzinho, né? Sendo exigida a realização de diligências preliminares para a confirmação da informação. Isso. É porque se quis dizer assim, ó, o inquérito policial poderia ser instaurado de imediato com base na denúncia anônima isoladamente, ou seja, só com base na denúncia anônima? Não, não pode. Agora, Jamile, se você chega para o delegado, apresenta documentação, apresenta fotos, mostra que é procedente essa informação, aí nesse caso ele não precisa nem fazer diligência não, ele já pode instaurar inquérito policial. O que não dá é só pelo falar, e principalmente se for uma denúncia anônima, ele do nada, instaurar inquérito policial. Então, professor, se eu me identificar e contar bem a história, pode fundamentar já um início de um inquérito. Desde que ele ache que tem elementos que mostrem que tem veracidade. Ou seja, o que eu chamei de história bem contada. Não, na verdade não é só a história bem contada. É você, além de contar a história, é você apresentar, por exemplo, um documento ou fotos que mostrem, aí dá certo. Entendi. Tranquilo? Então, assim, só você chegar lá e falar, mesmo que a história seja bem contadinha, o delegado geralmente não vai instaurar, não. Mas se você chegar lá, falar e provar com fotos ou com documentos, aí ele já pode instaurar inquérito. Ele tem que verificar se a informação que você está dando, por mais bem contada que seja, se ela tem plausibilidade ou não de ter ocorrido. Em ele verificando o que ocorreu, né, aí ele, assim, que provavelmente ocorreu, porque você mostrou foto, documentação, porque tem muita testemunha, aí ele pode instaurar um inquérito policial. Tranquilo? Professor, hoje de manhã, por exemplo, eu estava tomando café e assistindo o jornal. Aí falou de um irmão, um irmão idoso que provavelmente tenha matado a irmã idosa e a cuidadora dela durante essa semana, e estava convivendo com os corpos lá no apartamento, e chamou atenção, os vizinhos não viram mais ela circulando, e foram, e denunciaram isso. Essa denúncia não tinha documentação nenhuma, era só o vizinho que percebeu que as pessoas deixaram de circular no ambiente que habitualmente circulavam. Aí pronto, aí o policial foi investigar, sem documentação, sem nada, só com a história, né? Ele foi fazer essa VPI. Então chegaram lá e disseram, olha, a mulher sumiu, ninguém vê mais ninguém no apartamento e tal. Aí chegaram na delegacia e falaram. O que é que o delegado fez? Provavelmente mandou policiais no local. Policiais, verifiquem aí. Aí bate na porta, conversa com o cara, né, com esse idoso, vê a questão do cheiro. Aí depois que eles fizeram essa VPI, aí delegado, provavelmente aconteceu, bora instaurar inquérito. Que é instaurar inquérito para formalizar toda a investigação. Entendeu? Certo. Uhum. Show. Aí o Fernando tá dizendo que foi um familiar que entrou no apartamento. É isso, tu acho que deu para entender. Ele não vai instaurar de imediato só porque você está falando. Ele vai verificar, né, que é a VPI. Oi, Cristiane, pode falar. Não, eu ia dizer que o Fernando tem razão, eu que contei a história pela metade. Não, tranquilo, mas besteira, a resposta não muda. Então é só vocês entenderem que não é só porque você tá falando pro delegado que ele vai imediatamente instaurar inquérito. Você fala para ele, prova, aí talvez ele instaure. Mas você fala para ele, ele desconfia, ele manda fazer essa verificação, quer mandar um delegado, ou mandar um policial lá, bater na porta, sentir o cheiro, conversar com esse cara, e aí, tendo plausibilidade, né, aí eles instauram o inquérito.
Nara, o pessoal também fica em dúvida em uma questão nos itens que fala sobre recurso tempestivo ou intempestivo. Certo. Deixa eu ver aqui. Tempestivo. Pronto. Vou fazer essa com vocês, tá bom? Essa questão diz assim, ó. Em 23 de novembro de 2015, sendo o dia útil seguinte em todo o país, Técio, advogado de defesa do réu em ação penal de natureza condenatória, é intimado da sentença condenatória de seu cliente. No curso do prazo recursal, porém, entrou em vigor nova lei de natureza processual que alterava o CPP e passava a prever o prazo da apresentação de recurso de apelação seria 3 dias e não mais 5. Não importa. Eu disse para vocês que o prazo que vai valer para você, por exemplo, entrar com recurso é o prazo da data da intimação. Então, se ele foi intimado dia 23 de novembro e nesse dia 23 de novembro o prazo para apelar era 5 dias, para ele vai continuar 5 dias. Ainda que no curso desses 5 dias o prazo seja alterado. Lembram que a lei do CPP, o artigo 2º, ele diz que o CPP é regido pelo tempus habeas actum, ou seja, vai ter aplicação imediata, mas ele respeita os atos já praticados, ó. Então ele diz assim, ó, artigo 2º, a lei processual aplicar-se-á desde logo, princípio da imediatidade, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Então eu disse para vocês, galera, a lei processual penal que você vai seguir é aquela que está vigente na data da prática do ato processual. Então, se você for intimado hoje, o prazo para você é o que está valendo hoje. Se no curso do prazo muda esse prazo, não importa para você, você continua tendo que seguir o prazo anterior. Por quê? Porque a lei processual penal, ela, muito embora tenha aplicação imediata, ela respeita os atos anteriormente praticados. Então, ela respeita que no dia da intimação o prazo para você era 5. Então, o fato de ter baixado de 3 ou de 5 para 3 não importa. Por que não importa? Porque no dia da intimação dele, que foi 23 de novembro, o prazo para apelar era de 5 dias. Aí no dia 30 de novembro, dia útil, Técio apresenta recurso de apelação acompanhado das respectivas razões. Considerando a hipótese narrada, o recurso do advogado é: galera, todo prazo processual, e a gente também já conversou sobre isso, vocês já falaram sobre isso também em teoria geral do processo, todo prazo processual começa e termina em dia útil. Todo prazo processual começa e termina em dia útil. No caso aqui, ó, foi dia 23 de novembro que ele foi intimado, e ele falou que no dia seguinte, dia 24, era dia útil. Então, se eu fui intimado no dia 23 de novembro, que foi uma segunda, e terça é dia útil, significa que meu prazo começa a contar na terça. E qual é o prazo aqui? 5 dias. Então, ó, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Opa! Mas todo o prazo processual começa e termina em dia útil. E sábado não é dia útil. Então vem domingo e vem segunda. Então se começou a contar na terça, que é dia 24, aí você conta, ó, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então ele tinha até o dia 30 para poder interpor a apelação, né? No caso, ele interpôs e juntou as razões. O prazo dele era até o dia 30. E ele fez até o dia 30, que aqui na questão diz que é dia útil. Então, o recurso dele, ele é tempestivo. Então, você já tira a A e a D nesse caso. Aí a B é tempestivo, aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, e o antigo prazo recursal deve ser observado. Turma, esse negócio de retroatividade, eu repeti para vocês 1000 vezes que isso é direito penal. O direito penal que está preocupado em retroagir ou não, se é melhor ou não para o réu. Então, se você vê essa palavra irretroatividade da lei processual penal, 90% de chance daquela questão estar errada, porque isso não existe. Isso aí é direito penal. Aí o C, o recurso é tempestivo, aplicando-se o princípio do tempus habeas actum, e o antigo prazo recursal deve ser observado. Então, a resposta correta é a C de casa mesmo. Ficou mais claro, pessoal? Ou não? Pronto, Nayara. Ficou mais clara essa contagem para todo mundo? Se não, obrigado aí, Cris, Nayara, Fernando, Sofia, pelos feedbacks. Sempre é importante vocês me deem feedback. Viu? Para eu entender como é que vocês estão. Michele também. Beleza. Alguém quer que eu faça mais algum?
Professor, eu não fiz essa atividade. Eu aproveitei o final de semana e dei uma estudada que eu estava atrasada no conteúdo. E aí, quando a turma encerrar as questões, eu queria perguntar algumas coisas fora dessa atividade. Perfeito, perfeito. Pode ficar à vontade, Cris. Turma, alguém que resolva alguma outra questão? Ou tá bom? A Cris. E também, turma, se vocês tiverem dúvida extra, como a Cris vai fazer agora, se vocês tiverem dúvida extra, atividade, mas que tem relação com a nossa matéria, se nem tiver, às vezes eu posso também tirar, também, dependendo do que for, né? Fiquem à vontade. Pois é, a Jamília até me mandou. Eu tenho de penal. Tem problema não, Jamília. Tá, mas depois também coloca o seu e-mail aqui para eu depois ficar tirando as dúvidas de lá. Pronto, eu vou fazer assim, eu vou então, turma, se vocês não querem mais que eu resolva nenhuma questão, eu vou pedir para a Cris falar dessas dúvidas que ela tem para a gente continuar a nossa aula. Fala, Cris. O senhor inicialmente vai até me desculpar se já falou isso em aula, mas realmente eu não escutei quando falou, se é que falou. Quando eu estava lendo lá perto do artigo 270, me veio a palavra corréu. Eu não lembro de saber o que é um corréu. E na sequência também falava que o perito pode ser multado em não aceitar, quando não aceita fazer aquela perícia. E aí fala em valores, acho que réis, né? Aí eu fiquei... No outro caso fala em salário mínimo, mas nesse caso fala de réis. Aí eu fiquei será que o salário mínimo lá do outro vale para esse perito também, a multa, o valor? Pronto, Cris, realmente eu não falei do conceito de corréu. Có dá ideia de 2, tá? Nossa, eu bebi água, agora entrou pela garganta. Desculpa. Cris, có dá ideia de 2. Lembram do coautor que vocês viram em penal 1, que de concurso de autores? Então, quando tem corréu, significa que tem 2 ou mais réus. Isso realmente eu não conversei com vocês, isso vai ser matéria depois, eu não tive a oportunidade ainda. Mas corréu significa que tem 2 réus. Já, tanto o Código Penal, ele é de 1940, e o Código de Processo Penal é de 1941. E por isso eles falam muitas vezes réis, né? Vai ser aplicada a multa de tantos réis. Aí existe uma lei que diz assim, toda vida que a legislação falar em réis ou em outro valor, você corta e interpreta só multa. Multa que vai ser arbitrada pelo juiz. Então, realmente, se você vê lá réis, cruzados, essas coisas, pode cortar tudo e dizer assim, vai ser condenado a pagar multa. Aí quem vai condenar a pagar essa multa e vai calcular o quanto dessa multa é o juiz. Deu para entender? Deu para entender. Por enquanto era isso. Vamos ver na semana que vem, estudando mais, se vem mais perguntas. Show! Pode ficar à vontade. Agora, Cris, por hora, não precisa se preocupar muito em estudar a matéria provas, tá? Porque a matéria provas, inclusive essa da perícia e tal, é processo penal 2. Por hora, eu fui pelas unidades, eu passei uma leitura nas 4 unidades que o senhor já tinha abordado, e aí fazer alguma referência lá, fazer alguma referência, eu fui no código para me familiarizar com o código, e aí vi essas coisas. Bacana, bacana, bacana. Aí só lembra que eu ministrei até agora a unidade 1, 2 e 4, tá bom? 1, 2 e 4, beleza? 1, 2 e 4, exatamente, isso. Show. Bacana. E aí, Jamília, contigo, então? Posso fazer do direito penal? Pode, à vontade. Tá. Eu vou ver se eu consigo colocar a questão aqui. Isso foi completo? Acho que não, né? Não foi até conforme previsto no CP. É assim, ó. Com relação ao lugar do crime e territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, nos crimes conexos, não se aplica a teoria da ubiquidade, devendo cada país ser julgado pela legislação penal em que for cometido conforme previsto. Essa é uma matéria que é penal e processual penal. Vou te dizer por quê, Jamile. Porque quando se fala em crimes conexos, diz respeito à competência, que é a unidade que vocês vão estudar comigo. É a nossa penúltima unidade, a gente vai falar de competência. Então, o que são os crimes conexos? A conexão você pode estudar melhor no artigo 76,
do CPP 76, mas eu vou ver com vocês isso aí ainda, tá? Eu não vou detalhar agora porque não está no momento. Mas os crimes conexos são crimes que têm relação com os outros. Por exemplo, o goleiro Bruno, ele matou a Elisa Samúdio e ele ocultou o cadáver dela, né? Porque até hoje não foi achado o cadáver dela. A ocultação de cadáver tem conexão, ou seja, tem relação com crime de homicídio. A regra é que eles devem ser julgados juntos. Por isso que o goleiro Bruno foi julgado tanto pelo homicídio da Elisa Samúdio, como pela ocultação de cadáver, aonde? No tribunal do júri. E júri não julga em tese a ocultação de cadáver. Porque júri só julga crime doloso contra a vida. Júri só deveria julgar em tese o homicídio. Só que como tem relação, tem conexão, a lei, né, o CPP, vocês vão ver isso comigo, manda que o júri julgue todo. Outro exemplo, os Nardoni. Os Nardoni mataram a Isabela Samúdio, que Isabela Samúdio? A Isabela Nardoni. Os Nardoni mataram a Isabela Nardoni e cometeram o crime de fraude processual. A fraude processual eles cometeram para fingir que quem matou a Isabela Nardoni foi outra pessoa que ninguém conseguiu identificar quem é. Então eles foram responsabilizados por 2 crimes. O homicídio da Isabela Nardoni e a ocultação de cadáver. Que ocultação, amigo? Eu tô doido. E a fraude processual. A fraude processual tem conexão com esse crime de homicídio. Por isso que ambos foram julgados no júri. Só que essa questão, ela está falando quando um crime conexo é cometido fora do Brasil e o outro é cometido aqui no Brasil. Então é como se eu tivesse matado no Brasil e ocultado o cadáver no Paraguai, por exemplo. Aí, nesse caso, o STF, é uma decisão específica dele, eu não vou ter um artigo para te dizer, diz que em caso de crimes conexos, em que um foi cometido no Brasil e outro foi cometido fora do Brasil, vai separar. Ou seja, o Brasil só vai julgar o crime que foi praticado aqui. E o outro país que julgue o crime conexo. Deu para entender o que eu te disse, ô Jamile? Tal hora eu estou pensando aqui, é uma questão bem mais de processo penal, né? Do que de penal. Se você pensar é competência. Que talvez você tenha ficado na dúvida, porque a gente ainda vai conversar sobre isso. Melhorou ou não? Então, ó, quando ele fala, ó... Certo, mas essa questão tá certa ou tá errada? Ó, com relação ao lugar do crime e territorialidade, exterritorialidade penal, nos crimes conexos não se aplica a teoria da ubiquidade, devendo cada crime ser julgado pela legislação do país em que for cometido, conforme previsto no CP. Corretíssimo. Está tudo correto. O que eu não concordaria muito com essa questão é a parte final, conforme previsto no CP. Não tem nenhuma regra no CP, ou mesmo no CPP, que afirme isso que eu estou lhe dizendo. Isso é um entendimento jurisprudencial, entendeu? Mas, ó, se você for até conforme, está tudo correto. Era uma questão que eu colocaria como correta, se eu estivesse fazendo. Mas eu não concordo com a parte final, porque não tem nenhum dispositivo no CP que fundamente o que eu estou lhe falando. Show? Bacana? Tem outra? Ou não? Tem mais uma. Beleza. Ei. Galera, já estamos em massa, hein? Quando eu ver, já está acabando o semestre. Vamos aproveitar. Pronto, a Jamile botou aí. Um estrangeiro foi preso sob a acusação de compartilhar arquivos contendo pornografia infantil na chamada Deep Web, cujo conteúdo não é de fácil acesso. É porque mudou agora. Não é de fácil acesso para a maioria dos internautas. Segundo a polícia, o estrangeiro é acusado da prática reiterada do crime de pedofilia estupro vulnerável. As investigações concluíram que o material pornográfico foi produzido pelo agente no exterior e divulgado do material por terceiros. Entendi essa parte não, mas divulgado do material por terceiros, enfim. Somente por uma troca de e-mail entre o acusado, que residia no Brasil, e um brasileiro que também residia no país. Constatou-se ainda que ele próprio praticava as cenas de sexo explícito com as vítimas. A respeito dessa situação hipotética, verifica-se a conexão do estupro de vulnerável e a produção e a divulgação do material pornográfico, e apenas deve ser aplicadas considerando o concurso material. Ou, Jamile, no meu ponto de vista, essa questão está correta. Existe relação entre os crimes, entre o estupro de vulnerável que ele praticava e as gravações que ele fazia, e vai ser a regra do concurso material que está no artigo 69 do Código Penal.
Dependendo do caso, pode ser considerado concurso formal impróprio ou imperfeito. Então, ele dizia que concurso formal... Não, é concurso material mesmo. As regras as penas vão ser somadas de acordo com o concurso material. Essa questão está correta. Tu tem alguma dúvida sobre ela? Não, eu não estou lembrada agora, porque o gabarito de fato está correto. Mas eu acho que eu tinha colocado errado, mas eu entendi. Talvez sua dúvida tenha sido sobre concurso de crimes, porque é uma matéria que é super importante, mas vocês viram em penal 1. Então, se você quiser revisar, e isso vale para todos vocês, eu sugiro que veja o artigo 69, 70 e 71. 69, 70 e 71 do Código Penal, que é onde fala de concurso de crimes, tá? E tem o concurso material, o concurso formal próprio e impróprio, e a continuidade delitiva, o crime continuado. Acho que eu tive dúvida com relação... porque ele fala, né, que foi para fora do país, né, que foi divulgado em... Ele vai falar que... Por que é concurso material? Porque ele primeiro praticou um ato, que é o ato de fazer sexo com criança, e depois desse ato ele fez sexo e filmou, né? Depois desse ato, ele foi e colocou na Deep Web. São duas condutas distintas. Não é um concurso formal, porque no concurso formal seria uma conduta só, como, por exemplo, eu sair no meu carro e atropelar todo mundo que está na parada de ônibus. No concurso formal, com uma conduta só, eu pratico vários crimes. Nesse caso, não. Ele filmou fazendo sexo com criança, daí o estupro de vulnerável, primeira conduta. Depois ele, com outra conduta, pegou esse vídeo e colocou na internet. Por isso que é concurso material. Então, quando as condutas são diferentes, a gente diz, e não é o mesmo crime, não é um caso de continuidade delitiva, a gente diz que é concurso material. Beleza? Show? Ok, obrigada, professor. Nada, meu prazer. Turma, alguma dúvida mais? Posso voltar então para a aula de inquérito, para a nossa matéria? Não, sim, mais ou menos. Querem que eu faça outra questão? Show. Então pronto, né? Tá todo mundo bem, né? Depois da prova não vem dizer, eu não sabia da matéria, da questão. Lorena, tá tudo ok. Turma, por favor, se vocês têm um pingo de dignidade, me deem feedback quando eu perguntar, tá bom? Quero nem que vocês conversem, quer dizer, eu gostaria, né, que vocês conversassem comigo, mas eu entendo que tá todo mundo morrendo de sono. Porque a aula de filosofia é a mesma coisa. Eu dou aula terça e quinta filosofia, né? O AB, aí um ou outro conversa, tá, mas eu noto que é um negócio mais parado. Aí, às vezes, eu acabo a aula 8h30. Por quê? Porque eu acabando a aula 8h30, no CD eu acabo a aula 9 horas, no CD é 9h às 11, eu acabo a aula 11 horas e eu não consigo dar o que eu ministrei no AB, para vocês verem. E aqui é a mesma coisa. No CD, a galera fala e conversa não sei o quê, porque eu acho que já acordou, né? Passou das 9, todo mundo acorda, né? E aí eu não consigo muitas vezes chegar onde eu cheguei com vocês no horário do CD. E exatamente por conta disso. Mas, tudo bem, eu não estou pedindo que vocês... Assim, eu gostaria, mas também não dá paciência que vocês conversem comigo. Mas que vocês pelo menos digam, tá ok, ou então, sei lá, falem, não, professor, tá ok, só para eu saber se vocês estão ok mesmo, seria bom. Entendeu? A Sofia diz que tá todo mundo dormindo, inclusive eu, né? Mas paciência, estamos aqui firme e forte. Show, turma. Então eu vou voltar a compartilhar minha tela e aí eu vou para a nota de aula de inquérito para a gente continuar falando de investigação, tá? Para a gente continuar, eu não vou conseguir terminar na aula de hoje, acho que nem na aula sei lá, nem na aula de segunda, mas é uma matéria que é muito importante. Então eu tô aqui no AVA, tá, turma? A gente já viu a unidade 1, Introdução à Direito Processual Penal, unidade 2, Princípios, e a gente está agora na unidade 4, Investigação Criminal. Aí eu tô nessa nota de aula aqui, chamada Nota de Aula Inquérito Policial, ok? E aí a gente já conversou sobre vários aspectos, né, dessa parte. Deixa eu baixar aqui que eu acho que vai ficar melhor. Ai, Jesus. Vai substituir esse negócio. Pronto. Deixa eu pegar aqui que fica melhor para eu mostrar para vocês. Pronto. Não, tá hora o computador fica lento, eu fico morrendo de medo, porque hoje em dia, né, tudo depende do computador. Pronto. Aí, turma, a gente já conversou, né, sobre os artigos que vocês têm que riscar.
A gente já conversou sobre o conceito de inquérito policial, né, que ele serve para dar justa causa à ação penal, sobre a natureza jurídica dele, sobre as espécies de inquérito policial, de inquérito policial não, as espécies de inquérito, inquérito significa investigação, procedimento investigativo. Então a gente já viu que não é só a polícia que investiga, o Ministério Público investiga, o Parlamento investiga, você investiga, a Polícia Militar investiga, enfim, tem vários órgãos que investigam e não só a polícia. Aí as características do inquérito policial, ele é inquisitivo. Se ele é inquisitivo, significa que ele não tem contraditório, não tem ampla defesa, não precisa de advogado. O professor quer dizer que o Neymar, quando estava sendo investigado no caso lá da Nájila, ele tinha advogado. Tá, o advogado ele é recomendável. O inquérito policial ele é inquisitivo, significa que não necessariamente precisa de advogado. Se você quiser contratar um advogado para atuar, né, perante as investigações que estão ocorrendo contra você, por exemplo, o caso lá do Flávio Bolsonaro, né, ele está com um advogado, o melhor advogado criminalista, que já conseguiu muita coisa, inclusive anular, né, ele jogou na cara na minha opinião, né, da sociedade o que é a impunidade do Brasil, né? Porque ele é investigado no caso das rachadinhas, um deputado federal que ganha um salário de 25 mil, acabou de comprar uma mansão de 6 milhões. Aí diz ele que usou parte do dinheiro de um imóvel aí que ele tinha no Rio para comprar esse aí do Distrito Federal. Mas, no meu ponto de vista, ele só deu um cotão para a sociedade brasileira todinha, dizendo assim, ó, tá vendo como esse sistema todo não funciona? Tá aqui, o bonzinho. Mas eu também, enfim... Posso estar sendo leviano muito no meu discurso. Enfim, é só a minha opinião. Aí, turma, então o inquérito policial ele é inquisitivo, que tanto é que ele não tem contraditório, não tem ampla defesa e não precisa de advogado. E, turma, se você analisar questões sobre nulidade do inquérito, o inquérito, a gente não fala de nulidade, tá, do inquérito, a gente fala mais de vícios. Já que o inquérito ele é dispensável, o inquérito, se tiver vício, ele não contamina a ação penal que ele deu origem. Eu já expliquei para vocês na aula passada que o inquérito termina, vai para o juiz, em seno de ação penal pública, ele manda para o MP. Eu abri até o meu sistema aqui do SAGE, né, para vocês conhecerem como é na prática, como acontece. Então, o MP, ele ajuiza a denúncia, se for o caso. Se você verificar que houve um vício no inquérito policial, esse vício, de acordo com a jurisprudência, não contamina a ação penal que ele deu origem. Então, eventual vício no inquérito policial não contamina a ação penal que ele deu origem. Então, não é porque o promotor ele ajuizou a denúncia com base no inquérito que tinha um vício, não é por isso que aquela ação vai ser considerada nula ou viciada. Então, o eventual vício que ocorre no inquérito policial não contamina a ação penal que nele deu origem. Aí, turma, o inquérito policial ele é regido pelo princípio da oficiosidade. Significa que se o crime for de ação penal pública incondicionada, que é a regra, o inquérito pode ser iniciado de ofício. Então, a regra é que todos os crimes sejam de ação penal pública incondicionada, vocês viram isso em penal 1. Então, a regra é que homicídio, aborto, infanticídio, todos os crimes contra a dignidade sexual, peculato, corrupção, a regra é que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. E aí, a regra, então, é que todo inquérito policial pode ter uma iniciativa de ofício. E sobre isso a gente conversou na aula passada. E aí, a partir de agora, é matéria nova. Pulem aqui em disponibilidade, já eu explico isso, mas o inquérito policial é regido pelo princípio da oficialidade. Não confunda oficiosidade, que vem de ofício, significa que o inquérito, como regra, pode ser instaurado de ofício, com oficialidade. Oficialidade vem de oficial. Significa que o inquérito policial ele é feito por um órgão oficial, que é a delegacia de polícia. Então, tem órgão oficial, que no caso é a delegacia de polícia, que é responsável pela condução, pela instauração do inquérito policial. Então, quando você diz que o inquérito policial é regido pela característica da oficiosidade, significa que ele pode ser instaurado de ofício, se o crime for de ação penal pública incondicionada. Se não for, aí a gente já viu, né? Se depender de representação, o inquérito só pode ser instaurado com a representação. Se for de ação penal privada, o inquérito só pode ser instaurado com o requerimento da vítima. Mas se o crime for de ação penal pública incondicionada, o inquérito pode ser instaurado de ofício.
Já a característica da oficialidade significa que existe um órgão oficial que instaura inquérito policial, que no caso é a delegacia de polícia, ou de polícia federal ou polícia civil, né? E aí tem a característica da indisponibilidade. A característica da indisponibilidade significa que o titular do inquérito, e quem é o titular do inquérito, professor? O titular do inquérito é o delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal. A característica da indisponibilidade vai dizer que o titular do inquérito policial não pode dele dispor. Então, o inquérito policial, ele não pode, o delegado dispor do inquérito. E quando eu digo que não pode dispor do inquérito, significa que o delegado não pode mandar instaurar inquérito policial, não pode mandar arquivar inquérito policial, melhor dizendo, de acordo com o artigo 17 do CPP. Então, instaurado o inquérito policial, você foi lá, fez a denúncia, como eu estava conversando aí com o Cris, o delegado fez a VPI, que é a verificação de procedência das informações, ou seja, o delegado verificou que o que a Cris estava falando lá tinha procedência, provavelmente o crime realmente ocorreu, o delegado instaurou o inquérito, autonomia dele. Vimos na aula passada que ele instaura inquérito por meio de portaria ou do auto de prisão em flagrante, né? Até mostrei para vocês e tem aí nos processos que tem disponíveis no AVA, tem inquéritos policiais, 2 para vocês olharem. Então o delegado instaurou o inquérito, seja por portaria, no caso de uma denúncia, por exemplo, como na Cris, seja por conta de um auto de prisão em flagrante. Instaurado o inquérito policial, o inquérito ele não pode ser paralisado ou arquivado por iniciativa apenas do delegado, da autoridade policial. Então, o artigo 17 do CPP vai falar que delegado não vai arquivar inquérito policial. Quem arquiva inquérito policial hoje é o juiz a pedido do MP. Então, hoje, onde a gente está, né, hoje é que dia, meu Deus, 3 de março de 2021, hoje, quem arquiva inquérito policial é o juiz a pedido do MP. O pacote anticrime, ele alterou esse procedimento de arquivamento do inquérito policial, mas essa parte está suspensa pela decisão do ministro Luiz Fux. Então, hoje, é como se o pacote anticrime não tivesse alterado nada. Então, hoje, arquivamento do inquérito policial é feito pelo juiz a pedido do MP. Delegado nenhum pode arquivar inquérito policial. Isso se chama o princípio da indisponibilidade. Instaurado o inquérito policial, o delegado sozinho ele não pode arquivar o inquérito policial. Ele tem que acabar o inquérito por meio do relatório, como eu expliquei para vocês. Esse relatório vai para o MP e o MP decide o que fazer. Se o MP pedir arquivamento e o juiz concordar, o inquérito é arquivado. Então, instaurado o inquérito não pode mais ser paralisado ou arquivado por iniciativa do delegado. O delegado deve continuar as investigações até o fim, quando depois vai remeter ao judiciário. A reforma do CPP prevê que o inquérito será remetido diretamente pelo MP, mas são os 500, né? Onde o parquet formará a sua opinião delite. Então, o inquérito instaurado, ele tem que o delegado conduzir, fazendo as investigações, terminar com o relatório, mandar para o juiz manda para o MP, e o MP forma a opinião delite, né? Que a gente vai conversar mais sobre isso depois, mas a opinião sobre o delito, eu já venho falando nisso há 2 aulas, aliás. Aí, turma, o inquérito policial ele tem a característica também de ser escrito. Então, todas as peças do inquérito são escritas, elas são datilografadas ou digitadas, sendo neste último caso, o delegado vai rubricar todas as páginas. O inquérito hoje, turma, ele é mais feito pelo sistema, tanto é que o delegado ele manda o inquérito pelo sistema para o judiciário, sabe? Ele não é para existir mais inquérito impresso. Mas alguns delegados mandam imprimir, eu acho que a maioria, na verdade, ainda continua a imprimir. O inquérito, turma, ele não tem rito próprio. Eu falei para vocês que o inquérito ele não é um processo. O processo é que tem atos processuais que necessariamente precisam ser seguidos. Então, o juiz ele precisa seguir aquela ordem dos atos processuais. O delegado não. O delegado tem ampla autonomia na condução do inquérito. Então, até conversei com vocês sobre o artigo 6º do Código de Processo Penal. Então, o artigo 6º, ele diz várias diligências que o delegado pode fazer ou não. Aqui é autonomia e discricionariedade do delegado. Mesmo que a lei diga, logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá fazer todas essas diligências,
Se ele não fizer, não tem nulidade, não tem vício. O inquérito, então, ele não é um processo. Processos são atos processuais que necessariamente tem que ser seguida aquela ordem. O inquérito, ele é um procedimento. Tanto é que ele não tem contraditório nem ampla defesa. Então, o delegado, ele tem ampla autonomia na condução do inquérito. Então, ele vê, nesse inquérito que está apurando roubo, é melhor eu fazer essas diligências. Aí ele diz quais são as diligências. Nesse outro inquérito que está apurando outro roubo, ele pode mandar fazer outras diligências, não necessariamente iguais à do roubo anterior. Então, de acordo com a peculiaridade do caso, o delegado vai mandando fazer as diligências. Então, não tem um rito específico, o delegado tem muita autonomia. Característica da dispensabilidade, turma. Turma, o inquérito policial ele é dispensável. A gente já conversou sobre isso várias vezes. O que é que significa? Significa, pessoal, que o inquérito, se ele serve de base para a denúncia, ele é acompanhado com ela. Ou seja, o Ministério Público pega o inquérito e faz a denúncia, né? A denúncia é o Ministério Público acusando alguém de um crime, e aí, então, a denúncia é o Ministério Público dizendo um crime aconteceu e quem cometeu esse crime foi o Sidney. Então, o Ministério Público me denuncia. O juiz só vai receber essa denúncia contra mim se tiver justa causa. Já falamos sobre isso, que é a PEC e a ISA. Lembram? A prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, não adianta o MP fazer uma denúncia contra mim só com base no que ela, numa denúncia, só com base nela. Se o MP faz só a denúncia, imagina que isso aqui é uma denúncia, e entrega para o juiz vai falar, rejeita essa denúncia. Por quê? Porque não tem justa causa para ação penal. Justa causa são documentos que devem seguir com essa denúncia, provando a existência do crime e mostrando que tem indício suficiente de autoria com o acusado, que é a tal da PEC e a ISA. Eu disse, galera, toda aula eu vou falar de PEC e ISA. E aí, então o delegado, ele termina o inquérito, manda para o MP, se for o caso, o MP faz a denúncia, junta com o inquérito e manda para o juiz aceitar ou não essa acusação, essa denúncia. Acontece, pessoal, que pode ser que o Ministério Público tenha esses documentos que provem a PEC e a ISA por outros modos. Ele pode ter esses documentos que provem a PEC e a ISA, por exemplo, por meio de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que está previsto na Lei de Ação Civil Pública. Ele pode ter esses documentos por meio de uma investigação própria, que ele mesmo fez. Ele pode ter esses documentos por meio de uma CPI. Pode ter esses documentos por meio de um processo na Receita Federal. Então, o inquérito policial ele é dispensável, porque outras fontes de investigação podem servir de base para a instauração da ação penal. Quando eu falo servir de base para a instauração da ação penal, significa de base para a PEC e para a ISA. Então, não obrigatoriamente o inquérito. Tá aí alguma dúvida, turma? Qual a diferença de processo e procedimento? Pois é, Sofia, como eu disse, processos são um conjunto de atos processuais que necessariamente tem que seguir aquela ordem. O procedimento não. São atos processuais que não necessariamente precisam seguir aquela ordem. Show? O processo ele tem contraditório e ampla defesa e o procedimento não tem. Show. Aí, turma, já que vocês não têm dúvida, eu vou continuar. O inquérito policial, ele é sigiloso. Mas sobre o sigilo do inquérito policial, a gente precisa conversar sobre algumas coisas, tá? Quando eu digo que o inquérito policial é sigiloso, já que ele é inquérito, né? Lembra do sistema inquisitivo, onde é sigiloso? Significa que eu não posso chegar na delegacia e pedir para ver o inquérito policial. Não posso. Eu, Sidney, não posso chegar, eu quero ver o inquérito policial que a Jamile está sendo acusada. Não posso, de jeito nenhum, pessoal. Por quê? Porque o inquérito policial, ele é sigiloso. Esse sigilo do inquérito, pessoal, ele é necessário para as investigações. Já pensou investigando Flávio Bolsonaro, investigando Flávio Bolsonaro, investigando crimes, o inquérito sendo público? Como é que vai fazer essa investigação direito, se é público? Então, o processo é público, mas o inquérito não. O inquérito ele é sigiloso, de acordo com o artigo 20 do CPP. Então, o artigo 20, ele vai dizer o seguinte: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.
Então, a autoridade policial assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato, ou exigido pelo interesse da sociedade. Nesse caso, o inquérito ele é sigiloso. Contudo, pessoal, nunca esqueça da súmula vinculante número 14, não está aí no material, tá? A súmula vinculante número 14, ele diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. O que é que a súmula vinculante número 14 está dizendo para a gente? Que tudo bem, o inquérito policial ele é sigiloso. Contudo, o advogado do investigado, que não precisa o investigado ter advogado, a gente já falou sobre isso, mas se o investigado tiver advogado, esse advogado vai ter acesso aos autos do inquérito em relação a tudo que já foi produzido. Ou seja, tudo que já foi documentado. Imagina aí que isso é um inquérito que está documentado. E eu estou sendo investigado nesse inquérito. Quando o meu advogado chega lá e pede para ver o inquérito, o delegado tem que dar o inquérito para o meu advogado. Mas só o que está documentado. O que está sendo produzido ainda, geralmente o delegado faz em autos apartados. Então imagina aí que eu estou sendo investigado, está aqui o que já foi documentado no inquérito, mas em autos apartados existe uma interceptação telefônica correndo contra mim. Essa interceptação telefônica ainda está em andamento. Esse aqui já está documentado, já está finalizado, mas esse ainda está em andamento. Quando meu advogado chegar na delegacia dizendo, olha, eu queria ver o inquérito que o Sidney está sendo investigado, o delegado vai olhar, bom, a interceptação ainda está em andamento, não dou. O que eu vou dar para o advogado do Sidney é só o que está documentado. Depois, chega uma hora que essa interceptação telefônica termina. E há a transcrição do que foi falado. Quando ela termina, ela é anexada ao inquérito. Aí meu advogado vai lá outro dia e pede um inquérito policial. Aí dessa vez, como a interceptação terminou, é entregue tudo para o meu advogado. Aí ele vai falar, peraí, tinha uma interceptação telefônica contra o Sidney, mas eu vim aqui pedir para ver o inquérito policial e vocês não mostraram. Aí o delegado vai responder, doutor, eu tenho a obrigação de lhe dar só o que está documentado. Na época que o senhor veio, a interceptação telefônica ainda estava em fase de produção. Então o senhor realmente não tinha acesso a ele. Tá dando para entender, pessoal, o que essa súmula está dizendo? Essa súmula está dizendo que o advogado, mesmo o inquérito policial sendo sigiloso, significa que o cidadão, a imprensa, não pode ir atrás do inquérito policial. Mesmo o inquérito policial sendo sigiloso, o advogado vai ter acesso a esse inquérito, mas só o que foi documentado. O que ainda está em fase de produção, o advogado não vai ter acesso. É isso que está dizendo essa súmula. O inquérito policial é sigiloso, né? E aí tem aquela coisa que eu sempre falo para vocês. O Moro, na época em que o Lula ia assumindo para ser ministro da Casa Civil, lá do governo Dilma, o Moro mandou liberar algumas informações do inquérito, né? Para exatamente a mídia fazer o que fez. Mas o inquérito era para ter corrido em sigilo, né? Como vocês estão vendo aqui comigo. E, turma, esse direito do advogado de ter acesso aos autos do inquérito policial, ele é assegurado também no Estatuto da OAB, certo? O Estatuto da OAB, vocês vão ver em deontologia jurídica. Ó, Estatuto da OAB, que é uma lei federal, e principalmente no artigo 7º, essa lei federal, ela traz muitos direitos para o advogado. No artigo 7º do Estatuto da OAB, ele vai falar assim, ó, são direitos do advogado. No inciso 14, ele vai falar examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos por meios físicos ou digitais. Então, é direito do advogado examinar no interesse do cliente dele, é direito do advogado ter acesso aos autos dessas investigações, de qualquer investigação. Contudo, lembre que ele só vai ter acesso aos autos da investigação
no que já foi concluído, né? O que já foi terminado. O que ainda está em fase de produção, ele não tem acesso. Beleza? E aí eu vou continuar, então. Aí, turma, existem vários tipos de notícia crimes. Quando a gente vai para a delegacia, né, geralmente a gente diz, eu vou fazer um BO na delegacia, eu vou fazer uma denúncia na delegacia, fazer uma queixa-crime na delegacia. Tá errado, turma. A gente não faz nem BO, a gente não faz nem queixa-crime e nem denúncia na delegacia, a gente não faz. A denúncia é a petição inicial das ações penais públicas, só quem faz denúncia é o MP, e a queixa-crime é a petição inicial nas ações penais privadas. Denúncia e queixa são nomes de petição inicial que você entrega para o juiz. Então, na linguagem popular, que a gente fala, vou te denunciar na delegacia, vou prestar queixa na delegacia, isso está errado. Você entrega uma denúncia para o juiz ou uma queixa para o juiz, e não na delegacia. Quando você faz um BO na delegacia, o que você está fazendo é uma notícia crimes. Como o próprio nome está dizendo, você está noticiando um crime. E a notícia crimes é um gênero que significa que é o meio pelo qual a autoridade policial toma conhecimento do crime, né, do fato supostamente criminoso, e vai, com isso, poder iniciar as investigações após a VPI, né, após a verificação preliminar de informação, ou a VPO, que é a verificação preliminar de ocorrência. Aí a doutrina traz várias espécies de notícia crimes. As três principais espécies são notícia crimes de cognição direta, imediata, espontânea ou inqualificada. Aqui, a autoridade policial fica sabendo diretamente do crime, através de jornais, por intermédio das atividades de rotina, ou seja, ninguém contou para a autoridade policial o crime, ele descobriu sozinho. No máximo quem contou foi a imprensa, mas não foi você que foi lá e falou para a autoridade policial do crime, não foi. Ela estava numa diligência de rotina, então eu, por exemplo, estava correndo aqui, eu gosto muito de correr pelo bairro, eu corro, graças a Deus, há 10 anos, eu nunca fui assaltado, nunca aconteceu nada, graças a Deus. Eu gosto muito de correr aqui pelo bairro, aí vamos supor que tem uma polícia de rotina, e aí ela me vê gritando, e aí nessa que ela me vê gritando, tem um crime, não sei o que, está acontecendo um crime. Quando tem uma interposta pessoa, quando tem uma pessoa narrando o fato criminoso, ela já não conheceu diretamente ou imediatamente o crime. Mas vamos supor que essa autoridade policial, ela está em diligência de rotina e vê um corpo, vê uma pessoa morta. Ela ficou sabendo diretamente do crime. Então seria uma notícia crime de cognição direta ou imediata. Então a notícia crime de cognição direta e imediata é aquela que a autoridade policial toma conhecimento do crime através de jornais ou por intermédio da sua atividade de rotina, a partir de investigação dela mesma, da própria polícia judiciária, ou por meio de denúncia anônima, ou por ocasional encontro do corpo de delito, né, que é o caso do corpo lá morto, ou por intermédio da comunicação da PM. Ou seja, não foi um cidadão que foi lá falar. Se foi um cidadão que foi lá falar, aí a gente tem a cognição indireta, mediata ou provocada. Então, quando você vai na delegacia e faz um BO, e com isso é chamado inquérito, a gente diz que houve uma notícia crimes de cognição indireta, mediata e provocada, ou qualificada. Então, nessa hipótese, que alguém foi lá e falou para a autoridade policial do crime, aí é cognição indireta. Se a autoridade policial descobriu sozinha, sem interposta pessoa, aí é uma notícia crime de cognição direta. Agora, tem uma notícia crime de cognição coercitiva, que é a decorrente de um auto de prisão em flagrante. Então, nos casos em que tem auto de prisão em flagrante, a gente diz que é uma notícia crime de cognição coercitiva. Já se não for prisão em flagrante e a autoridade policial, numa diligência de rotina, fica sabendo sozinha do crime, a gente diz que é uma notícia crime de cognição direta. Já se foi você que fez, turma, a notícia crimes, né, a autoridade policial conheceu do crime, como foi esse caso que a Cris narrou pra gente, vizinhos, ou então o irmão, entrou no apartamento, viu a pessoa morta e foi lá falar pra polícia. Esse caso que a Cris trouxe pra gente, a Cris e o Fernando, é uma notícia crime de cognição indireta.
E a notícia crime de cognição indireta, ela é chamada muitas vezes de delatio crimes, que é você delatar o crime. A delatio crimes, ela está prevista no artigo 5º do CPP, né, em especial parágrafo 3º, e a delatio crimes é quando o órgão do MP ou o próprio juiz comunicam à autoridade policial da ocorrência de um crime. Então, às vezes, através de um depoimento, eu estou depondo, né? Eu estou depondo, aí eu digo, doutor juiz, inclusive lá perto lá de casa, a Jamile está atacando fogo na reserva ambiental toda. Aí o juiz, ele fica sabendo de um crime. O juiz, ele pode imediatamente oficiar o delegado para apurar esse crime. A gente já viu que o juiz e o MP podem pedir a instauração do inquérito para o delegado, e o delegado é obrigado a instaurar um inquérito. A gente já viu que o delegado não é obrigado a indiciar ninguém, mas o delegado é sim obrigado a instaurar inquérito policial. Então, quando o juiz, quando o MP, eles pedem o delegado para instaurar um inquérito policial e o delegado é obrigado, aí nesse caso a gente tem a delatio crimes, que é um tipo de notícia crimes de cognição indireta. Isso é só uma classificação doutrinária, tá? Que a doutrina usa para tornar tudo mais difícil. Mas, turma, a delatio crimes, então, ela é como se fosse a notícia crimes de cognição indireta. A delatio crimes é quando um terceiro, que pode ser o juiz, o MP, a vítima, um cidadão, delata o crime para a autoridade policial por meio de um BO. Então, quando você vai fazer um BO, você está fazendo uma delatio crimes, que nada mais é que uma notícia crimes de cognição indireta. Quando o delegado, quando o MP ou o juiz requerem a instauração de um inquérito policial, eles estão fazendo uma delatio crimes. E a delatio crimes nada mais é do que a notícia crime de cognição indireta. A delatio crimes, então, é um terceiro delatar o crime para a autoridade policial. Alguma dúvida, turma, até aí? Sim, não, mais ou menos? Não? Beleza. Então, pronto, turma, eu vou ficar por aqui, porque eu sei que na aula do CD eu converso mais com a turma. Como eu disse, eles estão comendo sono, né? Não é que vocês não conversem comigo, é só porque a gente está morrendo de sono. Show? Então é isso, turma. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Agradeço a todos a participação. Espero que vocês tenham gostado da atividade do simulado. Peço que vocês estudem essa matéria bem importante. Quando a gente acabar essa matéria, a gente começa prisões, que é outra matéria muito, muito, muito importante, tá bom? Vocês têm um sem número de questões para fazer aí, então eu indico muito que vocês façam, tá bom? E é isso, então a gente se vê segunda que vem. Tchau, galera. Bom dia a todos, viu? Tchau, Jamile. Obrigado aí, viu? Obrigado, turma. Bom dia, Michele. Valeu, Cris. Valeu, Maria. Valeu, Nayara. Obrigado, turma.